A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viver com Saúde. Olha, eu estou com um convidado aqui muito especial hoje. Eu vou falar as especificações dele para eu apresentar para vocês quem que é. Olha, ele é formado em medicina pela UFES, foi professor de química inorgânica do curso de pré-medicina, possui graduação em medicina ocupacional e título em gastroenterologia, que inclusive é o nosso tema de hoje. Ele é membro da Associação Médica do Espírito Santo e é membro da Associação Médica Brasileira. Hoje, o nosso convidado do programa Viver com Saúde é o nosso querido pastor e doutor Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui conosco no nosso programa. Nada, um prazer é meu, entendeu? Entrar nesse corre-corre e tal, mas sempre tem um tempinho para ajudar as coisas, misturar tudo isso. Mas tudo bem, estou aqui, é um prazer. E medicina é uma coisa que o senhor gosta muito de falar, né, pastor? Faz parte da sua vida, né? Desde os 20 anos, né? Porque eu entrei na faculdade com 19 para 20 anos e tal, até essa idade já começou a fazer parte do... igual a espada dos valentes de Davi, né? Ele ficou agarrado na mão e não sai mais. É isso aí. E, pastor Amadeu, olha, hoje nós temos muitas perguntas, muitas pessoas têm dúvidas que é sobre o intestino, sobre a saúde, né? E eu já vou começando a fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Olha, por que o intestino é chamado de segundo cérebro? Eu vejo uma correlação muito interessante sobre esse assunto. Explica pra gente um pouquinho. Olha, quando nós estudamos o sistema nervoso central, ele tem uma parte chamada, né, do sistema nervoso autônomo. Né? Mas vamos partir do princípio que você tem os chamados os pares cranianos. Né? Lá na anatomia, quando você estuda lá e disseca a peça, aqueles negócios da dissecção daqueles pares cranianos, e um desses 12, porque são 12 pares, são 12 nervos que saem diretamente do cérebro e percorrem parte do corpo. E um desses nervos é o nervo vago. O nervo vago, ele desce e vai inervando todo o trato alimentar, desde o orofaringe, vai pulmão, coração e o trato digestivo todo, esôfago, estômago e intestino. Então, como ele é uma inervação central, então, qualquer alteração no seu comportamento emocional pode, não quer dizer que sempre seja, pode ter um desses alvos, entendeu? Por exemplo, você tem por exemplo, quando em algumas situações você tem taquicardia, você tem alteração de movimentos respiratórios, tudo isso está muito ligado à inervação do vago. E o trato intestinal, por exemplo, você tem as doenças de estômago, por exemplo, né? Porque você tem uma inervação do estômago, ali você tem um equilíbrio na produção de ácido, então se você tem um estímulo maior, você tem uma produção maior de ácido e tal. E as doenças inflamatórias de intestino, grande parte delas estão ligadas a essa inervação vagal. Então, as tensões emocionais e tudo isso. Então, o que acontece? Se você tem, e isso ninguém sabe explicar como, o próprio organismo cria um alvo, um alvo. Você tem um estresse muito grande. Às vezes, esse estresse ele se concentra numa dessas partes dessa inervação. Pode ser, por exemplo, nos quadros, por exemplo, das doenças de intestino, por exemplo, os chamados cólons irritáveis, né? O cólon irritável, também chamado de colo irritável, que é uma inflamação e que está muito ligada a isso que é essa inervação. Então, qualquer tipo de alteração desse tipo, central, pode refletir no intestino, é o que você mais pode sentir. Por isso que tem essa ideia, né? Quer dizer, é como se fosse o nervo vago ali, como se fosse como se fosse uma fiação. Uma continuação, talvez. Exatamente, vai inervando todo o trato. Então, tudo que você tem na sua emoção pode
se desenvolver através do trato digestivo. Pode acontecer. Certo. Isso não quer dizer que toda doença inflamatória, isso é bom que se diga, não quer dizer que toda doença inflamatória do trato gastrointestinal seja causada exclusivamente por um problema desse tipo, um problema nervoso, né? Uma tensão nervosa, coisa parecida. Mas uma das causas exatamente é essa. Muito bom, muito bom. E aí, você sabia disso? Você sabia dessa interligação? E aqui nós estamos com o Dr. Amadeu para esclarecer todas as nossas perguntas. Eu já aproveito para agora, no início, para você lembrar de seguir o canal da Igreja Cristã Maranata, ativar o sininho e mandar esse vídeo para aquela pessoa que tem dúvidas sobre problemas gastrointestinais. E eu vou continuar por aqui. Doutor Amadeu, quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma dor abdominal precisa de uma avaliação médica urgente? Olha, a causa mais comum em doença abdominal grave, né, assim, na fase aguda, você tem um paciente, ele apresenta uma dor abdominal intensa. Certo. Essa dor vem acompanhada de alguns outros sinais, como, por exemplo, febre elevada. Então, dor abdominal intensa, febre elevada. Às vezes, a dor abdominal é tão intensa que, às vezes, você não pode nem tocar no abdômen, né? Quando o médico examina, é aquele sinalzinho de Bloomberg positivo. Você toca, apalpa o abdômen, quando solta, a pessoa toma aquele grito. Nesse caso, quando surge isso, você tem aí uma suspeita de uma irritação peritônica, né? Qual o caso mais comum nisso aí, nesse caso? É um quadro, por exemplo, que você pode pensar em apendicite aguda. E o problema da apendicite aguda, por que a apendicite aguda é uma doença que você tem que diagnosticar em tempo hábil? Porque se o apêndice inflama, você tem toda essa reação de dor, Certo. né? Febre, né? E tudo mais, essa dor, febre, dor abdominal intensa. Por ser o apêndice um órgãozinho muito pequenininho e muito tênue, você tem um risco muito grande dele estar inflamado e ele necrosar, às vezes até a extremidadezinha dele, e romper. Sim. Quando ele rompe, por ele ser uma estrutura ligada ao intestino grosso, porque ele está lá na extremidade do cécon, né? Entendeu? Você tem o cólon ascendente, né? Onde termina o íleo, que liga no cólon, e lá naquela subidinha do cólon ascendente tem o apêndice ali embaixo. Então, por ser uma estrutura no intestino grosso, você tem uma luz intestinal com uma quantidade de bactérias que são extremamente nocivas ao peritônio, que é aquela cavidade que reveste todo o abdômen por dentro, né? Faz aquele revestimento. Então, se ele se rompe aquilo que existe no intestino grosso cai na cavidade abdominal, você tem um quadro de peritonite, né, que é a inflamação de todo o peritônio, e essa inflamação, ela pode se tornar geral, naquilo que chama de sepse, né? Então, a inflamação, por exemplo, tem uma bactéria muito comum no intestino, que dentro do intestino é normal, a Escherichia coli, ela habita normal no intestino, mas se ela bater dentro do peritônio, ou às vezes no trato urinário, ela é patogênica. Ali ela é patogênica. Então, nesse caso, existem outras bactérias ali. Mas esse conteúdo que tem, né, que é um conteúdo fecal, já a formação de fezes e tal, quando por esse pequena estrutura rompeu, ele cai dentro da cavidade, aí o quadro fica mais grave. Então, por isso, o diagnóstico, quer dizer, o diagnóstico precoce é fundamental para que você intervenha, entendeu? Às vezes, fazendo a retirada do apêndice antes que ele se rompa, ou às vezes, se ele já tiver rompido, aí você tem que, dependendo do caso, hoje se faz muito com
com vídeo, né? Sim. A apendicite, no tratamento hoje, você faz com vídeo, laparoscopia, tem médicos habilidosos com relação a isso. Se às vezes há uma contaminação da cavidade, você tem que lavar toda a cavidade para evitar orantissepsemia. Agora, quando você posterga o diagnóstico, aí o prognóstico fica mais reservado. Então, o que é importante? Você tem isso no jovem é muito comum, no jovem, na criança e tal. Uma dor abdominal intensa, com febre. Então, você tem que ir ao pronto-socorro e 2 exames que se faz rotineiramente para conhecer. Primeiro, que é o hemograma, né? Porque com o hemograma que você faz na hora, o doente chega, você faz o hemograma e você vê o quadro infeccioso que ali está. Porque o hemograma é o exame mais simples, mas que vai identificar o quadro infeccioso de uma ultrassonografia. Hoje a ultrassonografia, então você faz o hemograma e a ultrassonografia para você fazer o diagnóstico diferencial, se há realmente esse tipo de patologia. Essa é a primeira, quer dizer, o que você pensa é nisso, porque você tem que fazer um diagnóstico. Agora, há outros, entendeu? Você fez o hemograma, né? Tá normal, fez uma sonografia normal, e você observa, pode ser um outro tipo de problema, mas inicialmente, o que você pensa inicialmente é nisso. Aí você pode ir avaliando outros diagnósticos. Na mulher, por exemplo, você tem infecção urinária, você tem o problema do trato, não só o trato geniturinário, mas você tem também o problema de anexos, né? Tudo mais você tem que ver isso na mulher, então isso também é como no homem. Mas de início, você tem uma pessoa que apareceu com dor intensa, isso é o que a gente fala assim, de imediato, dor intensa, já forte. Procura logo, né? Não, tem pronto-socorro, febre, né? E você tem que procurar. Agora, existem dores abdominais que às vezes aparecem e às vezes você procura tudo isso, está normal, mas você tem que investigar. Se ela persiste, entendeu? É uma coisa muito interessante isso. Eu não gosto de falar sobre sintomatologia, porque a pessoa que está ouvindo, você conta um sintoma e ele somatiza aquilo. Daqui a Ela pouco... fica paranoica. Não, né? eu tenho esse negócio. Então, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque é coisa. Mas, por exemplo, numa pessoa mais idosa, Sim. uma dor abdominal intensa, sem febre, sem nada, você tem que pensar em muitas coisas, né? Tem que pensar em muitas coisas, tem que procurar o médico, muitas coisas, até em cardiopatias, dor epigástrica violenta, intensa, você tem que pensar em uma série de coisas. Perfeito. Ó, você que está em casa nos ouvindo, se ligou nas dicas? Não deixe de ir ao médico. Se você está sentindo alguma dessas coisas, procura o pronto-socorro. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora para você que está me assistindo. Você tem muita azia? Azia frequente? E toma toda vez aquele sal de fruta para passar? Isso é normal, doutor? Porque muitas pessoas têm muita azia e tem até um estoque em casa de sal de fruta, né? E toma aquilo toda hora, toda hora, toda hora. Eu acredito que aquilo ali vai trazer algum problema, né? Meu professor de gastroenterologia, saudoso, professor Carlos Sandoval Gonçalves, foi meu professor, uma pessoa extraordinária, um dos maiores hepatologistas que o Brasil já teve. Por incrível que era do que o do Espírito Santo, era um estudiosista de fígado e tal. Mas não tem nada a ver com fígado isso. E ele dizia 2 coisas para nós, quando nós éramos alunos. Primeiro, ele tinha horror a essas pessoas que tomavam esse tipo de sal de fruta, essas coisas e tal, para azia. Porque o que acontece? O estômago, ele tem um equilíbrio, entendeu? Porque você tem um pH. Certo. Né? Um equilíbrio ácido básico. Tá. Então, muito bem, você tem ácidos, né? E você tem componentes antiácidos. Por que o ácido é importante? Por exemplo, quando você se alimenta, o ferro que você come, às vezes ele é na forma férrica, não absorve. Então ele tem que ser reduzido. Eu fui professor de química, não é? O ferro F3, que é o cátion F3, quer dizer, na forma férrica, ele tem que ser passado para a forma ferroso. Então ele tem que receber o hidrogênio.
esse ferro que você ingere, ele está numa forma, ele precisa do ácido, do hidrogênio do ácido clorídrico que o estômago produz para ser absorvido. Certo. Então, o ácido clorídrico não está lá por acaso. Ele faz parte, ele também é responsável por outras, né, por outros componentes que ele ajuda, que ele transforma e tudo mais. Então, não está lá por acaso. Mas, o que você tem? O estômago, por causa... Olha, a natureza é perfeita. Por causa disso, o estômago tem uma proteção. A mucosa, quando você se alimenta, o alimento ele não entra em contato direto com a mucosa do estômago. Entendeu? A natureza fez uma coisa perfeita, Deus é perfeito até nisso. Então, por causa do ácido, que é extremamente agressivo à mucosa, o estômago tem uma película de proteção, que é o muco. Que interessante. O estômago produz um muco. Então, aquele muco é um isolante químico entre o conteúdo gástrico e a mucosa. Entendeu? Então, isso é um equilíbrio. Quando essa... Aí, o que acontece? Há elementos que agridem, quer dizer, que podem vencer esse muco e alcançar e agredir a mucosa. Então, se você tem uma hiperacidez, quer dizer, uma produção excessiva de ácido, essa produção excessiva de ácido pode vencer essa barreira, atingir a mucosa e ferir a mucosa, inflamar a mucosa. Problema, Tá. né? Isso é um caso. Então, você tem a produção excessiva, a hiperacidez. Certo. Quando esse ácido entra em contato com a mucosa, você tem a terminação nervosa sensitiva e que você tem a sensação de ardência gástrica. Isso é porque o ácido está agredindo a sua mucosa. Então, o contato do ácido com a sua mucosa dá aquela sensação de ardência no estômago. Então, isso é um fato. Então, quando você tem um paciente com isso, duas coisas você tem que verificar. Como eu falei anteriormente, o estômago tem uma inervação vagal. Então, a produção de ácido ali é estímulo vagal. Então, uma das coisas que você pode fazer é tentar diminuir essa produção de ácido. Então, você tem medicamentos hoje que fazem inibidores de bomba de prótons, aquela coisa toda, uma série de medicações mais já de quinta geração sobre isso. Então, esses medicamentos atuam na célula produtora de ácido e diminui a produção de ácido. Se você diminui a produção de ácido, você diminui a agressão ao estômago. Uma coisa. Existiam também outros medicamentos que aumentavam a produção de muco e tal, mas tudo bem. Outra coisa que você faz, quando você tem, além da medicação que você faz, para diminuir essa acidez, que é essa produção excessiva de ácido, é você evitar certos elementos que agridem a mucosa. Elementos muito condimentados. Você tem um paciente que tem, você evita o excesso de condimento para ele, você evita, por exemplo, o excesso de cafeína, que também agride. Mas um dos elementos mais agressivos ao estômago, de uma maneira geral, são os anti-inflamatórios não hormonais. Né? Até os hormonais agridem, os corticoides da vida agridem também. Mas os anti-inflamatórios, de uma maneira geral, que todo mundo usa aí sem controle, sem nada. Toma remédio? Tomando e tal. Os anti-inflamatórios, eles agridem bem a mucosa do estômago. Agridem. Então, não precisa nem do ácido, só ele já agride. Então, às vezes, você controla as pessoas que têm problemas reumáticos, faz outros tipos de tratamentos usando medicações anti-inflamatórias, às vezes tem agressão muito forte ao estômago. Então, você tem que fazer esse controle. Outro fato interessante com relação a essa sensação de queimação, de pirose e tal, aí é outro fato. Por exemplo, eu disse, o estômago ele tem um revestimento da mucosa, que é o muco. Então, o estômago tem isso, o esôfago não tem.
O esôfago não tem essa proteção. O esôfago é uma mucosa esofagiana e tal, tudo bem. O que acontece? Você tem o tubo que desce, não é? Lá do orofaringe e tal, vai até... Antes de chegar no estômago, ele tem uma válvula, né? Aquela válvula ali é a válvula que permite, quando você come, a peristalse do esôfago, né? Aquele movimento, que a musculatura do trato digestivo, todo ele é helicoidal. É por isso que você tem peristalse. Uhum. É uma musculatura, né, helicoidal. Então, quando você come, você, né, vai. As contrações do esôfago vão trazendo o alimento. Quando chega aqui, na separação do esôfago com o estômago, quando chega aqui, essa válvula abre, o alimento passa. Uhum. Depois que passa todo o alimento, essa válvula fecha. Por que essa válvula fecha? Ela fecha. E na saída do estômago, lá para o duodeno, tem outra válvula. Né? Então, quando você terminou de comer, o estômago está cheio, essa válvula fecha. Uhum. Porque esse estômago aqui, ele vai trabalhar para depois dar continuidade a esse bolo alimentar que vai sair para o duodeno. Muito interessante. Então, fecha essa válvula aqui em cima e abre a de baixo, a outra. Né? É isso aí. Então, o que acontece? Em alguns casos, essa válvula aqui que liga o esôfago ao estômago, por algum motivo qualquer, às vezes é por uma hérnia de hiato, alguma coisa parecida, ela fica um pouco relaxada. Ela não fecha totalmente. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o estômago contrai e joga o alimento em direção ao duodeno, parte desse alimento reflui por essa válvula para o esôfago. O esôfago não tem o muco que o estômago tem. Então, todo o conteúdo do estômago, quando bate no esôfago, irrita. Aí você tem aquela sensação de queimação que às vezes vai subindo até a boca. Certo. Isso se chama refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque aquilo que aquilo que está conteúdo gástrico que reflui para o esôfago, né? Isso pode chegar até quase no orofaringe. Irritação de corda vocal, pessoas que cantam, pessoas que às vezes executam isso sem problema, às vezes de rouquidão, Olha só. causada por refluxo. Interessante. Então você tem todos esses... Então a queimação no estômago, ela tem essa origem, mais ou menos dentro desse âmbito, né? Muito bom. Olha que aula, hein? É uma aula, é uma consulta. Muito bom, doutor Amadeu. Eu estou aprendendo muito. E você, está aprendendo? Está entendendo? Tem muito esse problema? Já sabe que você precisa procurar um médico, né, da área. Olha, o programa está tão bom que ele já está chegando ao fim. Mas calma, nós vamos fazer uma parte 2. Tudo que é bom, né, a gente está aqui fazendo a parte 2. E, doutor Amadeu, eu queria pedir para o senhor olhar para o nosso público que está em casa, dona de casa, nossos jovens, em geral, toda a nossa audiência, e que o senhor desse uma palavra final, principalmente quando o senhor falou de internet. Tem muita gente que vai na internet e acha que o médico está ali na internet, isso traz muito problema. Então eu queria que o senhor desse uma palavra final, expondo esse assunto e encerrando aqui com o nosso público. Olha, eu quero dizer com toda a clareza para todos, é como se diz, hoje você diz assim, inteligência artificial é ótimo, mas você não pode confiar totalmente na inteligência artificial, porque a inteligência artificial, o computador dá uma informação que ele recebeu. Ele pode, às vezes, receber uma informação truncada, então, por isso, a inteligência artificial é ótima, tem muita coisa interessante, mas tem que ter cuidado, porque o computador, ele passa para você uma informação. A internet é a mesma coisa. Existem pessoas hoje, na internet, que não dominam certos assuntos e expõem certos assuntos sem dominar. Isso é um perigo, né? Durante a pandemia, tiveram comentários, cada um pior do que o outro, sem nenhum ensaio científico. Em medicina, as coisas são muito bem pesquisadas, são muito bem
Nada pode ser feito de qualquer maneira. Então, pessoas que às vezes não têm formação nenhuma, nem capacidade nenhuma para abordar certos assuntos. Eu não estou falando isso de maneira geral, entendeu? Há certas coisas que saltam aos olhos. Você não pode, entendeu? Você tem um médico, o médico cuida de você, faz um tratamento a você, aí você viu uma informação na internet, rompe tudo com o seu médico por causa da informação. Não faça isso. Não faça isso. Você recebeu uma informação de internet sobre uma coisa da sua saúde, do seu tratamento e tal, achou aquilo dele, não faça nada sem perguntar ao seu médico, que tem muita coisa na internet que é totalmente absurda e precisa ter cuidado com isso. Muito bom. Olha, doutor Amadeu, eu agradeço muito do senhor ter aceitado o convite de estar aqui. Foi uma aula para mim, acredito que foi para vocês que estão aí em casa também. Nós vamos fazer a parte 2, o senhor é muito bem-vindo a esse programa quantas vezes o senhor quiser. Amém? Amém, amém. Para você que está em casa, nós estamos encerrando essa primeira parte do Viver com Saúde, tá bom? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para quem precisa.